Olá pessoal, agora eu vou apresentar para vocês uma breve introdução à aula experimental que vocês vão ter sobre fluorescência de raio-x. Nesse caso, nós faremos uma aplicação rápida dessa técnica para avaliação de diferentes metais ou ligas metálicas que entram na composição de moedas brasileiras, ou seja, moedas de diferentes períodos podem ser caracterizadas de uma maneira não destrutiva usando dessa técnica chamada então de fluorescência de raio-x ou XRF. Então, a execução da prática de vocês no laboratório ela é bastante simples. É uma análise que ela requer apenas um ajuste inicial do equipamento, então ele entra no modo de leitura da amostra por um certo tempo. Então, no arranjo experimental que nós fizemos para essa disciplina, vocês terão contato com o equipamento para obtenção do espectro de uma amostra, mas para tratamento dos dados de vocês receberão os dados a partir de uma série uma série histórica de diferentes moedas brasileiras, para que então vocês possam avaliar um pouco da composição e da caracterização dessas moedas. Como vocês percebem, então, a principal característica da técnica de fluorescência de raio-x é ser não destrutiva, e isso é de grande interesse em várias áreas da indústria. Essa figura ilustra um pouquinho das diferentes possibilidades de aplicação, que vão desde a área de fármacos, a área farmacêutica, a área de alimentos, a área de, por exemplo, metalurgia, a área ambiental, dentre inúmeras outras que nós podemos aplicar. Vou descrever rapidamente o processo de fluorescência de raio-x, como o próprio nome diz, é um processo de fluorescência que vocês já conhecem em essência, porém induzido por uma radiação altamente energética, que é o raio-x. Então, a característica mais importante é que o raio-x ele consegue excitar elétrons que não são aqueles elétrons de valência dos átomos ou que fazem parte das ligações químicas entre as moléculas. Nesse caso, são os elétrons de níveis internos que sofrem a excitação. Então, o processo de fluorescência, como representado nessa figura aí, ele se dá pela excitação de um elétron de um nível interno do átomo, e esse elétron, então, ele vai ser ejetado desse elemento, e então vai ser gerada uma vacância naquele nível eletrônico de baixa energia. Em seguida, o que acontece é que um elétron de um nível mais alto, ele vai então relaxar, ele vai ocupar o espaço liberado por esse elétron no nível de mais baixa energia, e nesse processo então de migração do elétron de um nível de energia mais alto para um nível inferior de energia, ele vai então liberar essa diferença de energia quântica na forma de um fóton de luz. Então, cada material diferente, ele vai ter algumas linhas espectrais com energias características que o caracterizam. Então, eu mostro nessa figura a seguir algumas linhas características que são obtidas para fluorescência de raio-x desses elementos. Então, mostrando que a relaxação do nível L para o nível K, ou seja, a migração, na realidade, de elétrons do nível L para o nível K, eles produzem esses espectros chamados de K-alfa-1, essas linhas espectrais chamadas de K-alfa-1, K-alfa-2. Se esse elétron for proveniente do nível M, isso é chamado de K-beta-1, e nós também mostramos algumas transições eletrônicas do nível M para o nível L,
sendo representados aí, então por L-alfa1, L-alfa2 e beta-1. Posteriormente, na aula de vocês, a gente pode detalhar um pouquinho mais esse processo que eu mostro aqui de maneira bastante simples de fluorescência de raio-x. Instrumentalmente, o equipamento ele é bastante simples. Nós precisamos de uma fonte de raio-x. Essa fonte emite a radiação que incide na amostra, então ela vai ser detectada. Dependendo do tipo de arranjo para detecção dessa radiação e da energia da fonte, nós podemos ter os equipamentos de fluorescência de raio-x por dispersão de energia ou por dispersão do comprimento de onda. No caso em particular, nós vamos trabalhar com equipamento que é do modo dispersão de energia, ou seja, EDX-RF. E nós temos aqui um espectro típico, então, da emissão de diferentes elementos presentes na amostra. Vocês percebem que é gerado um espectro que varia em complexidade, dependendo do número de elementos que estão na composição dessa amostra, mas a partir, então, do tratamento, do processamento desses dados, muitas vezes usando processos de deconvolução, nós podemos, então, determinar a abundância de cada um desses elementos na amostra e a característica dos diferentes de composição, ou seja, os diferentes elementos que fazem parte dessa amostra. Então, o objetivo da aula de vocês é caracterizar moedas de períodos diferentes da história do país e poder, então, verificar qual é a composição das ligas metálicas dessas moedas e a proporção, então, de cada um dos elementos que entram nessa composição. Para essa aula, nós não teremos um vídeo tutorial, pois a operação do equipamento é bastante simples. Então, nós entendemos melhor apresentar um tutorial na forma de uma apresentação simples de slides, mostrando passo a passo da operação do equipamento. Então, eu gostaria que vocês acessassem também esse material que mostra o tutorial de operação do equipamento passo a passo, antes, então, de prosseguirem nas tarefas de vocês e responderem ao questionário que precede a aula experimental propriamente dita. Era isso por esse momento. Vejo vocês em breve.